De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E atenção, olha, 24 horas. Esse é o tempo que moradores de 147 localidades aqui em Manaus devem ficar sem o abastecimento de água amanhã. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente é o Danilo Alves. Danilo, 147 lugares é praticamente Manaus inteira que vai ficar sem água. Qual a justificativa para isso? É isso mesmo, Adriane Diniz. A Manaus inteira vai ficar sem água. Isso porque, de acordo com a Manaus Ambiental, haverá uma manutenção de energia elétrica na subestação da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Essa manutenção deve acontecer a partir das 5h30 da manhã de quarta-feira e durar aí cerca de 3 horas. Mas como a gente sabe, para voltar o reabastecimento de água, pode ser necessário até 24 horas depois desse serviço. Ou seja, na manhã de quinta-feira, muitas localidades devem voltar só a receber esse abastecimento. O que se espera é que ainda na quarta, muitas pessoas já voltem a ter esse serviço. O que a gente sabe é que realmente muitas pessoas vão ficar sem água, 147 localidades para ser mais específico. São várias macro-regiões, como a gente sempre fala aqui no Manhã no Ar, mas dessa vez essas macro-regiões vão desde a zona centro-sul, vem Parque 10, tem macro-região também ali do Morro da Liberdade, zona sul, do Coroado, tem também do setor do Mocó, que na maioria das vezes não é afetado, mas dessa vez o abastecimento também vai ficar ali sem água nas torneiras, que esse setor que abrange Nossa Senhora das Graças, Vieira Alves, abrange também Adrianópolis, o Conjunto Manauense, São Francisco, o Aleixo e também ali o Conjunto Costa e Silva, bairro Raiz, e também descendo para a zona sul da cidade com o bairro Educandos, bairro do Morro da Liberdade, como eu já disse, Santa Luzia, São Lázaro, ou seja, da parte sul da cidade, todos os bairros vão realizar a manutenção, ou seja, não vai haver o abastecimento na quarta-feira. E já na parte norte da cidade, salvo me engano, o único lugar que deve haver água aí na torneira é o setor próximo ao Riacho Doce. O restante não vai ter água. Cidade Nova, Santa Etelvina, Jorge Teixeira, boa parte do João Paulo, o setor também ali próximo ao Santo Inês, até a União da Vitória também vai ficar uma parte prejudicada por conta dessa subestação da manutenção de energia elétrica na Ponta Negra. Bom, a gente sabe que a Manaus Ambiental sempre fala, né, Adriane Diniz, para a gente poupar água, colocar água nos reservatórios, nos baldes e também nos reservatórios corretos, para a gente não ficar sem a distribuição, ficar sem a questão da água. A Eletrobras, a Amazonas Energia, mandou uma nota informando que, na verdade, essa manutenção ela foi solicitada pela própria Manaus Ambiental, ou seja, foi a própria empresa de água que pediu para que a subestação fosse desligada e essa manutenção fosse realizada. Eu disse que a Manaus Ambiental sempre pede para que o usuário reserve água, mas o que a gente sabe, Adriane Diniz, é que muita gente agora está sem água. Como é que faz para poder fazer esse abastecimento, reserva? Era justamente isso que eu ia dizer, né? E fora as pessoas que já não têm água normalmente. E pelo sim, pelo não, é melhor que todo mundo, né, Danilo, se prepare, enche os baldes, cacimbas, tonéis, porque, por exemplo, na Zona Norte, só Riacho Doce, que está ali previsto para ter o abastecimento de água, vai que, né? É melhor todo mundo se garantir, até porque a previsão é de 24 horas, mas essa previsão pode ser estendida, levando em consideração que quando a água volta a circular nos encanamentos, né, até chegar na residência, dependendo de onde está partindo essa água, demora muito mais. Obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E a usina termoelétrica de Mauá, Mauá 3, se prepara para ampliar a capacidade de geração de energia elétrica em Manaus, utilizando gás natural. E, de acordo com a concessionária, essa novidade vai diminuir a dependência do Sistema Interligado Nacional. São mais de 50 mil metros quadrados de área e uma produção de energia elétrica nunca antes vista no Amazonas. Sob comando de uma subsidiária da Eletrobras, a usina termoelétrica de Mauá 3, no Distrito Industrial, já começou a fase de testes para operar em ciclo combinado. A usina começou a ser construída em 2012 e custou em torno de R$ 1 bilhão e 200 mil. A inauguração foi em setembro do ano passado. Todo o gás natural utilizado na produção de energia elétrica vem do gasoduto de Coari. O grande trabalho que o senador Eduardo Braga tem feito no sentido de dotar o estado do Amazonas, né,
de condições energéticas de atender ao seu futuro. Esta sala é o coração da usina. Daqui, 25 profissionais acompanham 24 horas por dia todo o processo da geração de energia elétrica, desde a captação de água no Rio Negro até a distribuição para a cidade. A gente tem toda a parte de controle do gerador elétrico, das turbinas a gás, da turbina a vapor, da estação de tratamento de água que gera vapor para o ciclo combinado também. A usina tem capacidade para gerar até 570 megawatts de energia, quantidade suficiente para atender 45% da demanda de Manaus e região metropolitana. São 3 turbinas, 2 a gás e 1 a vapor. Com isso, Mauá 3 se tornou a maior usina a gás natural da região amazônica. A terceira turbina deve começar a operar definitivamente em até 3 semanas. Ainda é cedo para dizer se vai haver impacto na conta de energia. Mas o que já se sabe é que a usina vai tornar Manaus e região metropolitana menos dependente do sistema interligado nacional e possibilitar uma pronta recuperação em caso de interrupções. Nós estamos prevendo outras usinas para o futuro, já que nós temos o gás natural aqui muito próximo a Manaus e em Urucu. E com o avanço da tecnologia, o lixo eletrônico tem se tornado um sério problema ambiental. Isso porque muitas vezes esses materiais são descartados na natureza de forma errada. Mas uma startup amazonense tem transformado esse lixo em ferramenta de educação em comunidades de baixa renda de Manaus e no interior do estado. O galpão lotado dá uma ideia da quantidade de equipamentos eletrônicos que poderiam ter ido parar na natureza. É que nessa startup amazonense, o que era lixo é transformado em oportunidade. Para a gente como empresário, primeiro é estar empreendendo um negócio uma paixão e uma missão. Né? Nós transformamos o lixo eletrônico em benefício econômico e socioambiental. Não só um benefício econômico para a gente, buscando a lucratividade, sustentabilidade, mas quanto mais sustentável nós formos, mais a gente vai poder gerar esse impacto, seja de forma ambiental ou social, que eu não consigo desassociar essas duas coisas. O negócio sustentável foi criado pelo Alessandro há 7 anos. Ele já tinha uma empresa no ramo da informática, mas sentia falta de um local que recebesse equipamentos eletrônicos sem uso. E paralelo a isso também, a gente estava contratando novos funcionários e tive um impacto onde jovens, recebendo uma chamada de emprego, não sabiam utilizar um computador. Imagina isso para uma autoestima de quem está em busca do emprego. Então eu vi que os computadores que poderiam estar parados poderiam virar ferramenta de capacitação em comunidade de baixa renda. Tudo começa com a coleta seletiva. São mais de 15 pontos como esse espalhados pela cidade. Assim que chegam ao galpão, os equipamentos passam por uma triagem, até ir para as mãos de técnicos de informática e em eletrônica. É aqui nessa área que os produtos descartados ganham uma nova vida. CPUs, monitores, mouses, tudo é avaliado e em seguida esses técnicos aqui começam a trabalhar na montagem dos novos computadores. Os equipamentos que não podem ser reaproveitados são triturados e os resíduos vendidos para empresas parceiras. Até agora, mais de 400 toneladas de lixo eletrônico foram coletadas. E assim que ficam prontos, os computadores são vendidos a preços populares. E uma parte deles é direcionada a projetos sociais mantidos pela startup. São 16 instituições como essa. Aqui, crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos têm acesso a bolsas de cursos profissionalizantes que vão desde informática a mercado de trabalho. Todas as aulas são dadas em computadores que antes iriam para o lixo. Eu digo assim que o meio ambiente, quando ele vê essas máquinas sendo reutilizadas, ele agradece. E nós que lutamos aí pela melhoria do nosso meio ambiente também. O projeto completa um ano em junho. E como as aulas são dadas em computadores, os alunos podem fazer vários cursos na mesma sala. O Johnny começou informática avançada há 3 meses. Muitas das vezes as pessoas não têm condições assim, de pagar um lá mais caro. Aí vem aqui e consegue um básico, aí já é um bom caminho andado. Mesmo em pouco tempo, o projeto já deu frutos. A Adrian foi aluna da primeira turma do centro de ensino. Hoje é uma das monitoras do projeto. É bem interessante assim pensar que eu estava no lugar dessas crianças. Então, é gratificante saber que eu posso
que elas podem ter uma oportunidade, assim como eu tive. Além de Manaus, outros 4 municípios têm unidades do projeto. Em Parintins, a extensão do projeto que reaproveita lixo eletrônico e transforma em ferramenta de ensino funciona no Centro Pastoral Mãe de Deus e se chama Interativo Padre Francisco Dinelli. Atualmente atende 52 alunos, divididos em 4 turmas de informática e de cursos livres profissionalizantes. Dando àqueles que menos possuem recursos econômicos a possibilidade de aprender a informática e fazer uso dessa informática. Oportunidade que o jovem Adriano não desperdiçou. Há 3 meses ele faz o curso de Informática Essencial e se sente feliz em poder digitar os trabalhos de aula. Eu mesmo já mexo no notebook. Se para mim está valendo a pena, pode valer a pena para todos os jovens que precisam. Por falta de transporte, o Interativo Padre Francisco Dinelli ainda não faz a coleta dos resíduos eletrônicos na cidade, mas recebe auxílio da central do projeto em Manaus. Esses computadores, à medida que eles dão problema, então nós verificamos se tem jeito de consertar aqui com os nossos meninos que trabalham aqui, as orientações que eles dão lá. Se não resolve, então manda para Manaus. Manaus, então, conserta o computador, retorna novamente. Se não tem mais jeito, é substituído por outro monitor ou CPU. O importante é que continua funcionando, né? Em Manaus, o criador da Descarte Correto quer ampliar o projeto. A meta é aumentar a quantidade de lixo eletrônico coletado e, com os equipamentos que poderiam poluir o meio ambiente, levar oportunidade a outras comunidades carentes. Como um empreendedor deve acreditar, né? Começa pequeno, mas vai acreditando no seu propósito, as pessoas também vão acreditando, os parceiros vão acreditando, a comunidade, a própria imprensa, como vocês vão acreditando e vão gerando oportunidade. E quando você faz um negócio sério e com propósito, o universo também conspira a favor. E 57 vagas de emprego são oferecidas hoje no Cine Manaus, entre elas auxiliar de eletricista e desenvolvedor de software. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, em que área são as outras vagas e quais os requisitos necessários para concorrer a uma delas? Conta para a gente. Adriane, requisitos, a gente está sempre falando sobre as vagas do Cine, tanto do Cine Manaus quanto do Cine Amazonas, e a gente tem sempre que ressaltar que quando é uma vaga muito especializada, precisa ter a comprovação de que você tem experiência, curso técnico, o curso, né, para que você possa realmente concorrer a essa vaga. Eu estou falando, por exemplo, dessa vaga de desenvolvedor de software, que você precisa ter conhecimento de informática e, portanto, você precisa comprovar que ou você passou por um curso ou que você teve experiência nessa área, e essa comprovação normalmente se dá com a apresentação da carteira de trabalho, que tem ali a sua experiência cadastrada, carteira que não fica retida, mas que você pode mostrar justamente no momento da seleção. Agora vamos falar das outras vagas, né, Adriane? A gente tem aí vagas do Cine Manaus, são 37 vagas, a maioria para contratação temporária, e o Cine Manaus está disponibilizando essas vagas lá no Shopping T4, que fica na zona norte da cidade, bem do lado do Terminal 4, né? O atendimento é um pouquinho diferenciado, ele vai apenas de 8 até as 11 da manhã, e os cargos que estão disponíveis lá no Cine Manaus são de auxiliar eletricista, o de eletricista, o de auxiliar de mecânica e o de mecânico de manutenção de máquinas. Essas vagas estão disponíveis somente até as 11 da manhã, então se você tem experiência nessas áreas, você pode ir até o Shopping T4 para se candidatar a essas vagas. As outras 20 vagas estão disponíveis no Cine Amazonas. É o mesmo sistema de cadastro de emprego, só que o Cine Amazonas atende numa outra localidade da cidade. Atende no centro, na Avenida Joaquim Nabuco, número 878. E a vantagem é que o Cine Amazonas também fica aberto até um pouquinho mais tarde. É de 8 até as 2 horas da tarde o atendimento. Vamos falar aqui das vagas que estão disponíveis lá, né? Tem vaga para frentista, essas vagas de frentista, inclusive, são para pessoas com deficiência, vaga para vendedor externo, para salgadeiro, confeiteiro, para analista contábil
e para desenvolvedor de software. Tem uma vaga também muito interessante, que é a de operador de máquina flexográfica. A máquina flexográfica é uma máquina de gráfica que é um pouquinho diferente. Ela imprime aquelas embalagens, ela imprime objetos 3D, então ela é uma máquina muito específica que também precisa da experiência. Fora a carteira de trabalho ou certificado de que você já passou por algum curso que te torne apto para concorrer a essas vagas, né? Também é muito importante levar os documentos pessoais, de preferência já com a cópia original e cópia. Eu estou falando do RG, do CPF, do comprovante de residência, dos comprovantes de escolaridade, para quem é homem, para o certificado de reservista e também um currículo já com aquela sua experiência para você poder deixar no Cine e para comprovar que você está apto a ser um desses profissionais contratados. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E já já a gente volta para falar do Dia do Abraço, um gesto que faz bem para o corpo e para a alma. Tem ainda a Copa Crítica de Dominó e muito mais. Eu volto em instantes, não saia daí.